Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E você que vai estar ouvindo este áudio, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. E me ajude a divulgar, a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E a palavra desse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, o versículo 1 ao versículo 10, que nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições da conversão de Zaqueu. Então, Zaqueu é um texto muito conhecido de todos nós, a igreja. Ele era um cobrador de impostos para o governo romano, sendo ele um judeu. A Bíblia nos diz que ele era de pequena estatura e que o povo judeu não se agradara da sua atitude dele trabalhar para Roma. Então, o texto diz que Jesus, entrando em Jericó, Jesus Cristo ia passando. Então eu quero deixar algumas lições da conversão de Zaqueu. E a primeira lição está no versículo de número 2, quando diz que Zaqueu, ele era rico, ou seja, Zaqueu tinha riquezas, bens materiais, fartura, posses, porém ele era insatisfeito, ele era vazio de Deus. A palavra rico no hebraico significa aser, que significa acumulador, ajuntador de bens e de posses. Então, a primeira lição, Zaqueu tinha tudo que um homem precisa ter entre bens materiais, mas ele era insatisfeito, ele era vazio da presença de Deus na sua vida. Esta é a primeira lição. A segunda lição: Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus estava em Jericó. Procurava Jesus, mas tinha uma multidão pela frente. Está no versículo de número 3. Então, Zaqueu, ele ficou sabendo, mas tinha uma multidão. Muitas pessoas querem encontrar a Cristo, desejam conhecer a Cristo através do Evangelho, mas existem muitas multidões que impedem. Existem muitas multidões, espiritualmente falando, que o impede, a carnalidade, muitas coisas, muitas bandejas deste mundo. Mas como Zaqueu, a pessoa deve enfrentar essa multidão, romper esta multidão para ter um encontro com Cristo Jesus. A Bíblia fala no Isaías 59, versículo 2, que tinha uma parede que separava Deus do homem, mas esta parede foi quebrada. Essa parede foi rompida pela morte de Cristo Jesus
na cruz do Calvário. A terceira lição: Zaqueu tinha um compromisso de seriedade para encontrar Cristo. Está no versículo de número 4. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então Zaqueu ele tinha um compromisso muito sério, que ele chegou a subir numa figueira brava, numa árvore muito alta. Esta figueira brava ela é muito parecida com o carvalho. Ela fica bem grande e os seus galhos ficam bem grandes lateralmente falando, nas laterais. Então Zaqueu ele subiu em uma árvore. Então a sua procura por Jesus era com seriedade e compromisso. A quarta lição: Zaqueu foi humilde e obediente para descer da árvore. No versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu Jesus com júbilo. Então a humildade de Zaqueu, a obediência de Zaqueu contribuiu na sua conversão, contribuiu na sua vitória, contribuiu para que Jesus fosse para a sua casa. Zaqueu ele foi humilde para descer da árvore. Muitas pessoas não conseguem permanecer na presença do Senhor porque falta a humildade. Estão em cima da árvore, estão nos lugares altos e não querem descer para se humilhar aos pés de Cristo Jesus. Mas Zaqueu ele desceu e recebeu Jesus com alegria. A quinta lição: Zaqueu foi alcançado pela misericórdia de Cristo e se converteu e recebeu a Cristo. Então esta palavra misericórdia, essa palavra miséria, que fala da miséria do homem, córdia, essa palavra córdia no grego é coração, ou seja, Jesus pegou a miséria de Zaqueu e colocou dentro do seu coração. Esse é o significado da palavra misericórdia. Deus pega a miséria do homem e coloca dentro do seu coração, faz morada do homem dentro do coração de Deus. E Zaqueu, quando ele desceu, ele se converteu. A palavra converteu ali no grego significa metanoia, significa mudança de rota, mudança de caminho, mudança de atitude, mudança de proceder, mudança de mentalidade, mudança na conversa, mudança no andar. Esse é o significado da palavra converter. A sexta lição: Zaqueu preencheu seu vazio espiritual, sentindo a alegria do Espírito Santo na sua vida. Está no versículo 6, quando fala que ele recebeu Jesus com júbilo. Então todas as pessoas que recebem a Jesus, automaticamente o Espírito Santo já sela ele já fica selado, ele fica compromissado com Cristo. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 13, que quando a pessoa recebe a Cristo, o Espírito Santo sela ele com o Espírito Santo da promessa. Então aquela alegria que Zaqueu não tinha e que nós como cristãos nós temos, Zaqueu agora ele recebe na sua vida também. Zaqueu ele foi preenchido seu vazio espiritual, sentindo a alegria do Espírito Santo. A sétima lição: Zaqueu foi caluniado, criticado, acusado e perseguido. Está no versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, quando Zaqueu se converteu, muitos fariseus estavam ali, muitos publicanos, muitos saduceus, aqueles que perseguiam o cristianismo já naquela época, começaram a murmurar,
por que que Jesus vai na casa de um homem pecador como Zaqueu? Mas é assim mesmo, porque Cristo, ele veio para salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E Zaqueu estava espiritualmente doente. A oitava lição: Zaqueu confessou seus erros, suas falhas, defeitos, colocou seu passado em ordem diante de Cristo. Está no versículo de número 8. Ele nos diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então Zaqueu, ele colocou o seu passado em ordem, ele confessou os seus pecados a Cristo. Zaqueu também, ele conhecia a lei mosaica de Êxodo, capítulo 22, o versículo 1. Quando uma pessoa cometia um crime roubando boi, ele tinha que devolver 5 boi. E quando ele furtava uma ovelha, tinha que devolver 4 ovelhas. Então Zaqueu conhecia a lei judaica e ele estava colocando agora o seu passado em ordem na presença de Jesus. A nona lição: Zaqueu tornou-se discípulo de Cristo, testemunha de Cristo, seguidor de Cristo, chamou Jesus de Senhor. Está no versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres. Então agora ele confessou a Cristo como Senhor da sua vida, como Senhor que vai tomar conta agora da sua vida. Zaqueu agora ele se transforma numa testemunha de Cristo. A palavra testemunha no grego significa mártir, ou seja, morrer por uma causa, defendendo uma causa. No caso de Zaqueu, defendendo o cristianismo, a pessoa bendita de Cristo Jesus. A palavra Zaqueu no hebraico significa puro. Outrora Zaqueu não era puro espiritualmente, mas agora Zaqueu se transforma em puro na presença de Cristo Jesus, limpo, sem mácula, com a sua mente sem nenhuma condenação, porque Jesus foi para a sua casa. No versículo 10, Cristo fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo ainda procura os Zaqueus desse tempo presente em qual nós estamos vivendo. E Cristo, ele conta comigo, ele conta contigo para esta grande obra. Agora devemos apresentar a sua bendita palavra, a palavra que transforma, a palavra que muda o ser humano, a palavra que regenera, a palavra que converte em uma velha criatura para uma nova criatura. Agora se cumpriu na vida de Zaqueu, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Zaqueu se transformou novo na presença de Cristo. Que esta palavra venha nos fortalecer e nos fazer crescer ainda mais na presença de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.